Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse canal. Gente, o assunto é esse chocante mesmo. A mãe eliminou a sua filha de maneira muito forte e agressiva. E segundo o delegado, não houve demonstração de sentimento. Seria isso possível? Me fala. Põe aí nos comentários. O que você acha? Você acha que é possível uma mãe fazer isso sem sentimento, sem remorso, sem arrependimento? Aliás, sobre arrependimento, eu queria levantar algo que eu estava questionando há algum tempo. Existem dois tipos de arrependimento. Tem o arrependimento pelo que se fez e o arrependimento por causa das consequências. Do que você está falando, Renata? Essa mãe, ela pode se arrepender do que fez por compreender que é errado. E o arrependimento, ele dói. O arrependimento faz a gente se humilhar, reconhecendo que errou. Porque é difícil conviver com a consciência de que a gente errou. É só o perdão, a gente se perdoando com o perdão de Deus mesmo que a gente consegue seguir em frente após cometer um erro. No entanto, existe o erro, o arrependimento por causa da consequência. A pessoa não se arrepende de ter feito, ela se arrepende da consequência que veio. Se arrepende de ter sido pega, não de ter feito o ato. Essa mãe pode se arrepender, por exemplo, de ter sido presa e não necessariamente do que aconteceu. Bom, nós vamos aqui acompanhar um pouco duas matérias que falam sobre esse assunto. Uma fala do fato em si e a outra descreve um pouco mais o que o delegado percebeu sobre a mãe e o padrasto envolvidos aí nessa história. E no final eu queria comentar com você e discutir com você sobre o que pode ter originado isso. Você acha que isso é normal? Você acha que ela estava normal? Ou será que ela tem algum problema psicológico ou espiritual? Mas vamos acompanhar a matéria, vamos ler simplesmente o relato aqui. Bom, nós vamos começar aqui com esse breve relato e descrição do que o delegado do caso percebeu, né? Não mostrou nenhum tipo de emoção, diz o delegado sobre o depoimento da mãe da menina de 11 anos, eliminada em Santa Catarina. A garota chamava Luna Natiele Bonetti Gonçalves. Ela foi eliminada a socos e chutes na cidade de Timbó na quinta-feira, dia 14. Essa matéria do G1, ela está descrita aqui dia 19 de abril, né, hoje, no caso, do dia que está sendo gravado, às 9h18 ela foi atualizada. A mãe da garota, que a gente já vai ver a foto, não demonstrou emoções durante o depoimento à polícia, de acordo com o delegado André Beckman Pereira, que está na frente das investigações. Essa morte foi constatada na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira do dia 14, mas a polícia informou que a menina começou a apanhar um dia antes. No depoimento, a mulher relatou que deu banho e colocou a criança para dormir após o que ela fez. E essa mulher está presa. Olha o que o delegado disse. Ela não mostrou nenhum tipo de emoção, apenas ficou olhando para baixo e falando baixo. O padrasto até se emocionou. Ele me contou que foi ameaçado, comentou o delegado. Segundo o delegado, o padrasto chorou ao contar que perdeu emprego nas academias em que trabalhava e que era apontado na rua como culpado. A primeira coisa que as pessoas pensam, né? Ele era professor de jiu-jitsu, morava ele e 3 filhos dessa mulher numa casa no bairro Imigrantes, na casa que pertence a ele. A Luna, que é a garotinha aí,
Ela era mais velha, ela tinha uma irmã de 6 anos e outro de 9 meses. Gente, 2 crianças, sendo ela um no bebê. Bom, ataque de raiva. Por que essa mãe teria tido esse ataque de raiva? Supostamente descobri que essa garota, a Luna, tinha um namorado e mantinha relações com ele. Ela teve esse ataque, a espancou, e isso foi divulgado aí na segunda-feira, ontem. O delegado disse, ela contou que foi prostituta e não queria que as filhas seguissem pelo mesmo caminho. Por isso, não aceitava que tivesse esse tipo de relações, né? Detalhou o delegado. Tá. Segundo a Polícia Civil, a família teria proibido a menina e a irmã de ir para a escola, porque a aluna teria arrumado um namoradinho lá. Elas continuaram faltando aí por todo o mês de abril. E a instituição confirmou isso, pedindo os documentos, né, para fazer a transferência. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a escola onde ela estava matriculada comunicou o Conselho Tutelar no dia 5 de abril. Né? O fato aconteceu dia 14. Mas, gente, eu trabalho em escola. Quando se comunica o Conselho Tutelar, é porque essas ausências elas se estenderam muito e não foram justificadas. Porque só o fato de você contar na escola o que aconteceu, a escola já não aciona o Conselho Tutelar. Se você justificar essa ausência, e essa ausência for plausível, claro. De acordo com a nota, né, todo o procedimento seguiu aí o programa de combate à evasão escolar. Para quem não sabe o que é evasão escolar, são pessoas que abandonam a escola, desenvolvida com o Ministério Público de Santa Catarina. E a escola essa parceria diz, né, que depois do aluno faltar 5 dias consecutivos ou 7 dias alternados, o Conselho Tutelar precisa ser acionado. Esse crime está sendo investigado como feminicídio, né, pelo fato da Luna ser, né, do sexo feminino, mas por ter sido em contexto de violência doméstica familiar, pela questão da qualificadora. O atestado, né, disso aqui fala que a Luna Natiele Benete Gonçalves, de 11 anos, teve brutalidade na maneira pela qual ela, né, se foi. Conforme esse laudo, ela sofreu politraumatismo, tinha lesão interna no crânio, no baço, pulmão, intestino e laceração, vocês estão vendo aí, na região íntima. E também estava com o rosto ferido, né, o rosto machucado. No sábado, dia 16, essa mãe foi presa e o padrasto da criança também foi detido. Gente, olha a garota. 11 anos, gente. 11 anos a aluna Natiele tinha. E as outras crianças estavam na casa, mas não se sabe se presenciaram o crime. Segundo o que foi dito, a criança saiu de casa supostamente para ir à padaria. Ela demorou para retornar e voltou sem pão nenhum, o que teria despertado desconfianças na mãe, que entendeu que ela tinha se relacionado com alguma espécie de namoradinho. Palavras do delegado. Como havia sangue em diversos locais da casa, no sofá, na fronha, na toalha, na calça e no quarto da criança, essa informação foi usada pela polícia para confrontar a versão de que a menina tinha caído da escada. Vocês já vão entender o que é isso. Nesse momento, a mãe confessou o que fez. Não deu para precisar a hora, né, que a criança partiu, mas de acordo com as informações médicas, já fazia pelo menos 3 ou 4 horas que isso tinha ocorrido antes dos bombeiros chegarem.
O que a polícia está querendo descobrir mesmo é se houve isso aqui, ó. E quem teria feito isso? Se houve, porque tinha laceração, vocês viram, né? E a polícia está esperando aí o exame do local, ó. Outra foto dela. Os policiais também querem saber se a menina foi ou não na padaria ou se é mentira o que essa mãe está falando. Em relação ao pai biológico, o delegado afirmou que ele ainda não foi ouvido. Ao G1, né, que é quem escreveu essa matéria, Sidival Gonçalves, que é o pai dela, disse que viu a filha pela última vez dia 2 de março de 2021. Gente, mais de um ano sem ver a filha de 11 anos. E que ele havia feito uma festa de aniversário, aliás, para ela na ocasião. E agora a gente vai aí para a segunda matéria. Essa focou mais na mãe, né? Agora, essa daqui mais atualizada, né? Aqui tá falando que a polícia continua segue investigando e tentando descobrir aí qual o real motivo, porque segundo a mãe, o motivo é porque ela estava ativa. Bom, o padrasto e a mãe estão em prisão temporária decretada por 30 dias. Então, provavelmente, lá para o dia 14, vai até 16 de maio. Né? Segundo o delegado André Beca, a investigação agora está em torno de qual foi a participação do padrasto nisso. E também para evidenciar se houve crime contra a dignidade da garota, né? Vocês estão entendendo. Ela tinha 11 anos, morava em Timbó, a mesma foto ali. Bom, isso aqui a gente já sabe, né? Dos suspeitos são o pai e a mãe que foram presos no sábado, dia 16. A mãe confessou, né? E disse que é porque não aceitava que a filha tendo relações, né? A menina foi encontrada porque a mãe e o padrasto ligaram para o corpo de bombeiros alegando que ela tinha caído da escada ao resgatar um gato e que ficou bem o resto do dia e só passou mal à noite. Essa foi a primeira versão. O crime está sendo investigado pela perspectiva de feminis. E os suspeitos, a ação dos suspeitos foram: a mãe confessou que fez e o padrasto ficou em silêncio. Ele não disse nada. A menina de 11 anos encontrada morta dentro de casa em Timbó nessa semana. Patrícia Silveira está de volta junto conosco para falar mais sobre isso. Patrícia, a investigação conseguiu esclarecer o que aconteceu? Algumas coisas sim, Laine, mas ainda há algumas dúvidas. Segundo a Polícia Civil, a mãe confessou que matou a filha com socos e chutes porque teria descoberto que a menina tinha uma relação afetiva com uma pessoa que ela não aceitava. Mas a polícia ainda vai investigar se essa versão é verdadeira. Luna Bonetti Natiele Gonçalves tinha 11 anos. O padrasto e a mãe chamaram os bombeiros na madrugada de quinta-feira. Quando os bombeiros chegaram na casa da família, em Timbó, Luna já estava morta. Como havia vários machucados no corpo, a menina foi levada para o hospital da cidade. Lá, a polícia militar foi chamada. No primeiro depoimento, o padrasto e a mãe disseram que a menina tinha se machucado enquanto dava comida para o gato. Ela teria caído e batido a cabeça, segundo a versão deles. Mas a perícia feita no corpo de Luna, no IML, identificou que ela tinha machucados no crânio, no pulmão, no intestino e na região genital.
situação que não condizia, né, não estava de acordo com o depoimento do padrasto e da mãe. Aí a polícia encontrou na perícia lá na casa deles marcas de sangue na casa, em roupas de cama, na toalha e em uma calça masculina. Por isso agora também será investigado se houve crime sexual contra essa garota. Luna morava com a mãe e o padrasto há cerca de 1 ano. Eu conversei hoje de manhã com o pai dela e ele contou que nesse período não pôde ver a filha porque a mãe dela não deixava. Esse mandado de prisão expedido ontem à noite pela Justiça e cumprido durante a madrugada é de prisão temporária, tem validade de 30 dias. Nesse período, a Polícia Civil deve concluir a investigação e descobrir exatamente quais crimes foram cometidos para daí então pedir a prisão preventiva desses envolvidos. Laine, eu volto contigo aí no estúdio. Chocada a gente fica, né? Obrigada, viu, Paty? Nossa. Eu não tenho mais o que comentar sobre esse fato. Nenhuma palavra que eu disser vai acrescentar muito. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Que pai iria contra filhos e filhos contra pais. Apesar dessa mulher ter tido um histórico, né, que trabalhava prestando serviços íntimos, não justifica matar por isso, né? Não faz sentido nenhum. Pais precisam aprender a se controlar, porque às vezes sem querer acabam, às vezes na hora da ira, ao invés de você corrigir, você acaba, né? Você acaba com seu filho, literalmente, acaba com a vida dele. A gente precisa ter algum nível de empatia. Vamos supor que essa criança realmente tenha lá tido relações com um namorado. É mais simples conversar, orientar e tudo mais do que acabar com a vida da pessoa, se bem que pelo relato do delegado, eu imagino que essa mulher, ela deve ter, né, isso é opinião minha, mas ela deve ter algum transtorno aí que impede ela de ter empatia e se arrepender. Mas que a gente tome cuidado com o que a gente faz na hora da ira. Né? A Bíblia diz que a ira, ela suscita o furor. E quanto mais irado você fica, você é capaz de fazer coisas que você nem sabe. E outra, nossos filhos nós vamos educar dando exemplo e orientando. A partir de determinada idade, a gente precisa entender que a decisão é deles. É óbvio que não uma menina de 11 anos. Mas para essa mãe ter agido dessa forma, você imagina que a vida dessa garota não era fácil. Com certeza. Me compadeço da mãe pela história triste, mas não justifica. E quem tem coragem de fazer mal ao seu próprio filho é capaz de fazer mal a qualquer um. Minha filha aqui chamando a atenção, falando em filhos, né? Observa, se uma pessoa trata mal seu próprio filho, não é alguém bom para frequentar a sua casa ou para participar da sua vida. Eu desejo que um dia essa mulher se arrependa e tenha consciência do que de fato fez. E que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente ouve o relato do abuso de uma criança, é claro que a gente sabe que as crianças, elas, principalmente quanto mais velhas, elas se tornam manipuladoras, elas podem aí jogar um contra o outro para obter o que querem, isso é fato. Crianças não são seres santos e imaculados. No entanto, a gente precisa tentar conhecer alguns pais, porque tem alguns que não merecem o presente que receberam da parte de Deus. Bom, queria que você comentasse aqui o que você achou dessa história e qual é a sua opinião. O que você acha que leva alguém a fazer isso? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajuda aqui, tá? Deus abençoe, um beijo, até o próximo vídeo.